nome é Valéria Serra e hoje a gente está se reunindo pela primeira vez depois do Enio ter deixado a gente. Há 2 anos mais ou menos eu conheci o Enio e foi uma paixão mútua, graças a Deus, a gente se escolheu na vida, foi um encontro de almas. E depois disso eu comecei a vir bastante a São Paulo para encontrar com ele e eu comecei a animar as pessoas a se encontrarem e estarem juntas com o Enio, né? Na verdade, estar com o Enio ele era o elo entre todos nós, né? Então a gente vinha para cá, vocês estão vendo mais ou menos, algumas pessoas já chegaram, eram esses encontros. Hoje o encontro está sem ele não está aqui, mas está por aqui, né? E o que eu tenho para falar do Enio é difícil, porque o Enio porque eu acho que eu e o Enio, a gente foi um encontro de almas por um motivo só. Porque do mesmo jeito que a gente tem um trânsito bom com as pessoas, a gente consegue circular, a gente consegue gostar, mostrar que está gostando, a gente é indigesto, a gente quando não gosta mostra. E o Enio era esse cara, o Enio era aquele cara que gostava ou não gostava. E isso era apaixonante nele, né? Além de ser um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, de um coração. Então, é isso. Basicamente é isso. Enio, onde você estiver, tá? Ó. Te amo. Bem, esse aqui é um grande amigo do Enio, Vinícius Benites, um neurocirurgião. Isso aí já é outra história. Ele tinha uma relação fortíssima também com o Enio, esteve junto nesses encontros todos e ele vai falar um pouco do que era o Enio para ele. Olha só, conheci o Enio já tem pelo menos uns 6, 7 anos, por conta da política, e tive o prazer de tratar dele, inclusive, como médico, tratei dele. Ele é um cara fantástico, adorava. O primeiro encontro que eu tive com ele já foi muito legal, eu estava junto da minha filha, é uma história fantástica. Mas a história que eu vou deixar é a história do último encontro que eu tive com ele. O destino me deixou com a missão de ser a última pessoa do círculo de amigos dele a ter visitado ele. E isso aí foi, depois obviamente da morte dele, algo que me deixou bastante tocado e bastante importante para mim. Vim aqui na casa junto com ele, junto com a Tereza. Depois de uma extensa conversa com a Tereza, o Enio apareceu, sempre daquela forma brilhante. Abracei ele, conversamos, e o Enio com uma capacidade impressionante de colocar coisas novas na mente das pessoas, foi o que ele fez. Ele já trouxe uma ideia mirabolante, que uma semana depois eu tive a capacidade de ver que o negócio era real. O cara é muito foda. Beijão, Enio, onde você estiver. Em março, antes da pandemia, a Tereza me mandou um áudio dizendo que o Enio queria me mandar um áudio. Não sabia porquê, mas que ele por algum motivo queria dizer que me amava. E nesse áudio de meia hora, o Enio começou a fazer a despedida dele de algumas pessoas, né? Então, algumas pessoas escolhidas tiveram o privilégio, né? O Vinícius foi uma delas, né? De fazer essa despedida com o Enio, ele partindo dele, né? Ele sabia que estava na hora dele. Enfim, por isso que a gente tem certeza que ele está aqui. Por isso que a gente tem certeza, porque ele se despediu, ele não foi embora sem avisar. O Lúcio foi o cara que me apresentou o Enio e eu nunca vou conseguir agradecer o Lúcio por isso, porque na verdade uma vez eu falei uma frase para Valéria, ela é uma pessoa tão especial que eu tinha que apresentar ela para uma pessoa tão especial como era o Enio. O Enio foi a pessoa mais brilhante que eu conheci aqui na Terra, sem sombra de dúvidas. É aquela coisa que você, no momento do dia, você pensa assim, eu quero falar com o Enio. O Enio é aquela pessoa que está em todo momento do seu pensamento.
a Valéria foi uma pessoa que eu gosto tanto, que fez muito bem para o Enio fez muito bem para ela. Você fez muito bem pra gente. Falou. Numa dessas reuniões que a gente fez aqui, foi depois do coma do Enio, a gente fez aqui uma roda de música, foi lindo demais. Tava o Trielli e tal. E o Enio ficou muito feliz com aquilo, foi um espetáculo, né? E eu tinha, depois que o Enio faleceu, eu fiquei com vários vídeos e vi que tinha um vídeo do Marco filmando atrás, né, e tal. E eu não tinha naquele dia parado para conversar com o Marco, e eu, como sou muito intrometida, né, mandei uma mensagem pro Marco pelo Twitter e falei: Marco, aqui é a Valéria, amiga do Enio, eu sei que você também era muito próximo dele, eu tenho um vídeo aqui onde você aparece. E daí o resumo da ópera é que eu e o Marco, a gente precisou estar perto, né, porque talvez poucas pessoas naquele momento pudessem estar entendendo o sentimento que a gente tinha daquela perda, né? Apesar do Marco ter sido muito mais próximo fisicamente, mais tempo do que eu, mas eu acho que a questão era afetiva, então isso não faz diferença. E eu e o Marco, a gente se aproximou demais e a gente conseguiu falar do Enio, que a gente precisava falar um pro outro e que a gente sabia que um e o outro ia entender. Marco, não sei como é que o Marco vai falar do Enio, porque acho que a gente ainda não superou, né? O áudio que a Valéria me mandou era impressionante, era uma reflexão que o Enio fazia sobre os últimos meses, na verdade, os últimos tempos, as últimas coisas que ele via. O áudio é impressionante, não é realmente para qualquer pessoa ouvir, é uma coisa muito particular. Sofrida, né? Sofrida muito. Mas as pessoas estão acostumadas a ver a imagem do Enio, aquele enfant terrível da propaganda, o cara que era agressivo, que estapeava. E nós vimos o Enio, o homem terno, o cara que era um amigo, mas amigo de verdade das pessoas. O Enio era uma pessoa de sensibilidade, uma sensibilidade agudíssima. Ele percebia coisas nas pessoas. Ele foi se despedindo e ele falava: se eu mudar uma pessoa, eu já mudei o mundo. Quando eu acabei de ouvir, eu liguei para ele, mandei um áudio, na verdade mandei um áudio e proibi ele de ir embora. Naquela época era março, eu falei: você não ouse, seu filho da puta, ir embora agora. Não é a sua hora ainda. E ele segurou mais um tempo, mas ele não aguentava mais. Ele não aguentava e ele sabia. Uma das últimas conversas que eu tive com o Enio, para tirar essa imagem do cara que estapeava, do cara que era agressivo. O Enio era um cara extremamente terno, extremamente carinhoso com os amigos. Com quem ele gostava. Cuidadoso com os amigos, ele tinha uma coisa... Ele podia dar vida por quem ele gostava. Exatamente. Uma das últimas conversas, ele me disse o seguinte: eu cometi um monte de erro na minha vida, fazendo uma reflexão, voltando. Eu perdi muitos amigos na minha vida que eu não deveria ter perdido, por causa do jeito que eu fui. E eu tentei consertar, eu falei: não, isso tem conserto, isso dá para consertar. E ele virou para mim e falou: não, é irreversível. As pessoas que eu perdi na vida, eu perdi definitivamente. Então, ele fazia esse balanço, ele fez esse balanço. Ele era uma pessoa especialmente crítica em relação aos outros, ao mundo, mas ele era especialmente crítico em relação a ele mesmo, a postura dele mesmo e ao que ele queria das pessoas e do mundo. É isso, quer dizer, se a gente fosse falar sobre o Enio, é um universo, né, Valéria? Mas a gente tem muita certeza e já deu muitas provas que ele está por aqui. Ele está... Muitas provas. Ele não vai, ele escolheu algumas pessoas para ele de vez em quando dar um oi. Eu tenho certeza absoluta disso, que ele está conosco aqui. Então, Enio, você está conosco aqui, onde nós estivemos muitas vezes conversando e falando sobre tudo. Eu sei que você está aqui. Eu cheguei a pegar ele aqui dentro desse quarto. Um beijo pra você, cara. Nós estamos aqui. Esse é o Rodrigo Neves, que conheceu o Enio muito antes de mim. E eu acho que ele teve muitas reuniões aqui, sentado naquela mesa lá com ele, viu? Rodrigo, fala aí com ele. Olha, eu não tenho nem como falar tudo que o Enio representou pra mim no pouco tempo que eu vou ter que fazer esse depoimento, mas foram várias conversas naquela mesa, como a Valéria disse, foram muitas discussões sobre política, sobre o estado atual do mundo,
E o Enio, de certa forma, ele representou para mim não só alguém com quem eu podia ser 100% aberto, com quem eu podia falar tudo que eu pensava, tudo que eu via que estava acontecendo no mundo, no Brasil, como também foi uma pessoa que me ajudou a orientar tudo isso que eu pensava para um fim prático, para um fim producente. O Enio tinha uma coisa interessante, porque ele, além dele ter a questão da política e tudo, o Enio a gente tinha conversas com o Enio existenciais, né? Cara, Eram existenciais assim, mas eram conversas que você ficava, você revia tudo que você pensou pra trás, né? O Enio era mais que só conversar de política. O Enio foi literalmente um padrinho que eu nunca tive. Eu acho que ele entrou nesse lugar aí pra muita gente. Ele foi aquela pessoa com quem eu podia falar da minha vida pessoal, com quem eu podia falar dos meus planos políticos, com quem eu podia falar do meu trabalho, com quem eu podia falar da vida. E ele sempre tinha algum insight que eu não tinha conseguido compreender e que, quando eu ouvia da boca do Enio, era como se fosse um pensamento que estava na minha mente há 50 anos e eu não tinha conseguido cavar. Ele tinha essa habilidade de simplesmente destrinchar na mente e na alma das pessoas aquilo que elas acreditavam, aquilo que elas pensavam e não conseguiam sintetizar. O Enio tinha uma genialidade. E ele tinha uma coisa, tá falando isso, cada pessoa que vem falar eu penso em outra coisa, né? O Enio tinha uma intuição com as pessoas. Não era qualquer pessoa que sentava naquela mesa com ele, não. Você sabe disso, você que está aí de trás, que ainda vai falar, Vitinho, filho do Marco. Quantas pessoas não sentaram nessa mesa? E ele expulsou. Era a cadeira elétrica. Ele não gostava. Aquilo ali era a cadeira elétrica. Eu tô até arrepiada, porque era uma coisa do Enio, de uma intuição que ou rolava ou não rolava. Então, quando a pessoa não era uma pessoa que ele se identificava energeticamente, que não tinha nada a acrescentar a ele, ele simplesmente falava isso para a pessoa. Você não tem nada a me acrescentar. Sabe o Roda Viva do passado, antes de virar essa nutelagem, essa puxação de saco governamental? Cara, uma conversa com ele naquela mesa era isso. Você estava cercado de 100 Enios te fazendo perguntas, te colocando em uma crise existencial, e se você não soubesse responder isso, se você não tivesse algo a acrescentar a um cara que, Deus do céu, tinha muito mais acrescentado que qualquer um que sentava naquela mesa, você estava Mas errado. ele queria Aquilo era cadeira ajudar. elétrica. A visão dele eram sempre pessoas que ele queria ver crescer. Eu acho que a ideia dele era, essa pessoa tem chance de crescer. E ele investia nessas pessoas. É isso. Ele era um cara que identificava aquilo que era bom nas pessoas, aquilo que era promissor em cada um, e ele esculpia. Sem brincadeira, eu considero que eu sou uma pessoa antes das minhas conversas com ele e outra pessoa depois. Foi o que eu falei no primeiro vídeo. Ele me deu uma mentalidade total. É isso aí. Robson é um amigo meu que a gente se conheceu aí na vida da política e eu apresentei o Enio, coloquei ele nesse grupo e tal, e num dos encontros o Robson veio e aconteceu com o Robson o que aconteceu com todo mundo que conheceu o Enio, né? Ele se encantou pelo Enio, entendeu o espírito do Enio. Eu queria que o Robson falasse o que ele me disse hoje aqui, bem pertinho aqui, porque tá barulho. Robson, a primeira... não esquece, rapidinho, não esquece de falar aqui o que você falou pra mim hoje ali no meu ouvido. Sobre, não esquece de falar isso. Sim, a primeira coisa que eu senti quando eu entrei aqui, quando eu voltei aqui hoje, foi o sentimento do vazio. Quando eu vi a casa cheia e eu não vi o Enio, sabe, deu aquele, um sentimento de vazio, sabe, de que tá faltando alguma coisa, tá faltando alguém. Ele ocupava muito espaço. Ele tá faltando alguém, como essa casa fica vazia sem ele. E eu me lembro que uma das coisas que o Enio falou pra mim da outra vez que eu vim aqui, quando eu o conheci, ele falou que eu tinha cara de criança boa. Pô, aquilo ali eu achei assim, o máximo, cara, assim, foi uma das coisas mais agradáveis que eu vi de alguém, como a Valéria falou. E o que a gente falou antes, que o Enio percebia as pessoas, hein, Vitor? Que a gente acabou de falar antes, a gente estava aqui com o Rodrigo, que ele tinha uma sensibilidade especial para captar as pessoas. Era um cara sensacional, um brasileiro, um grande brasileiro, um homem maravilhoso. Mas eu acho que o que você disse agora é... Imagina ouvir de alguém que você tem cara de uma criança boa. Nada
Nunca pode ser melhor. Imagine, eu com 41 anos, na época, ano passado, né? E ouvir de uma pessoa como Enio, que um cara assim, uma referência como Enio, que eu tenho cara de criança boa. Pra mim aquilo ali foi, eu ganhei meu ano, não foi o dia, eu ganhei o ano, né? Assim, eu não tenho como agradecer a Valéria por ter me apresentado ao Enio, a Tereza e esse monte todas essas pessoas. O que vocês que vão ver no final vão perceber que é uma grande corrente do bem. É um apresentando o outro e hoje a gente consegue estar junto. O Enio foi o grande elo, mas a gente está junto hoje, a gente não somos só conhecidos, viramos amigos, parceiros, gente que discute a política, que consegue discutir, mas sem brigar, sem um sacanear o outro, sem ter trapaça, sem ter traição. Então isso eu acho que não tem preço. Realmente é um grupo maravilhoso e esse grupo, apesar de que foi a Valéria que reuniu todo mundo, mas o que todo mundo tem em comum é essa admiração pelo Enio. Com certeza. Todo mundo aqui adora o Enio, ama o Enio. Era um cara sensacional, foi uma grande perda não só para nós que somos amigos dele, mas para o Brasil, para o país. O Brasil precisa de mais brasileiros como o Enio. E ele vai fazer muita falta para a gente, principalmente que somos amigos, e para o país também. Esse moço aqui fez um presente a pedido da Valéria e meu para te entregar. É um presente de todos os amigos, todo mundo que gostava do Enio, pelo carinho que você teve por ele. É isso. Eu espero que você tenha ficado bonita. Show de bola aí. É muito mais bonita que eu. Não, é você. Se você não gostar, você mata a Naomi, porque foi ela que não deu a foto. Ah, foi você, foi a Naomi que me deu. Mas é um presente de coração mesmo, de todos nós. Eu duvido. Tá? E é pouco. Acho que é pouco, inclusive. Eu acho que é uma hora muito importante a gente fazer quem é o Enio pra gente. Eu acho que uma das coisas que eternizam as pessoas é a gente saber quem esteve conosco, quem é essa pessoa, que trajetória tem, quais são os legados, né? Eu acho que a maior coisa que o Enio tinha era a grande espontaneidade. Poucas pessoas eram mais espontâneas do que o Enio. Às vezes até demais, né? E quando eu levava as amigas lá para os jantares na Sharp, né? Às vezes a gente tinha A gente sabe como é. umas situações meio assim. Mas constrangedoras, às vezes. Mas amadíssimo. Eu acho assim, o Enio conseguia despertar na gente o melhor lado, né? Verdade. Aquela coisa. E aquele pequeno pedacinho de piano que eu fiz viralizou de um jeito com vocês. Então a capacidade do Enio de fazer assim as coisas acontecerem, você, né? Os dois juntos, aliás. Nós dois juntos. Não mais. Sim, é que assim, eu tenho a certeza de que a vida é eterna. Então, o fato da gente mudar de degrau não significa que a gente não seja e não esteja presente. Na realidade, a gente muda de categoria, né? Eu não sei te dizer exatamente o que ele está fazendo lá de lá, sabe? Eu fico imaginando, porque eu acho que assim, ele é uma pessoa que ele gostava de desafiar regras, né? A Tereza é uma das mulheres mais generosas que eu conheço. Generosa. Bom ter amigo, né? Não, generosa como pessoa, como ser humano, como relevância, assim, de resiliência, né, de entender o outro. Imagina o Enio sem Tereza. Ele não ia conseguir fazer nada. Ia precisar de vocês todos. Entendeu? Ele ia atormentar todos. Exatamente. E
mais do que isso, querida. Você, além de uma grande companheira de vida, de ajudar a cuidar dele, você era uma companheira de ideais. Eu via vocês lutando por essa luta assim tão desigual, né, que a gente tem, mas vocês tinham uma sintonia absoluta. Então, e a gente tinha uma sorte, a gente tinha grandes amigos, né, que ajudavam, que estavam sempre por aqui, que estavam o tempo todo aqui. Agora, olha, que coisa mais linda, gente. Tereza, eu sou a favor de que você personifique o casal que vocês eram. Não dá. Não dá, sabe por quê? É muito trabalho e eu não tenho chicote na mão. O Enio tinha. O Enio andava com chicote na mão quando ele queria alguma coisa feita. E eu não sei fazer isso. Eu não conheci o Enio antes. Quem pode me dizer do Enio conhecer? Aquele moço ali a gente conhecia quando ele tinha 10 anos. Fala aí, Fazano, diga aí. Você conheceu o Enio publicitário, né? Não, eu conheci o Enio como meu tio. Ao longo da vida, ele até me convidou para ser sócio dele, há uns 20 anos atrás, quando eu trabalhava em publicidade. Não fui, porque eu trabalhava numa multinacional, acabei apresentando um amigo meu, que acabou virando sócio dele, foi uma sociedade que deu bastante certo. E fiquei muito feliz de... Ele era grande amigo do meu pai, e acabamos virando amigos depois, né? E eu respeitava muito ele, muito, muito. Adorava falar com ele, adorava conversar com ele, e principalmente adorava aprender com ele. Outra pessoa que conhece o Enio há muitos anos é aquele moço ali. Ele me avisou um dia, ele disse assim, eu sei que o Enio vai morrer de uma parada cardíaca. Eu posso prever isso. Eu não posso te dizer o minuto, nem a hora e nem o dia. Mas a morte dele será de parada cardíaca. E ele é médico, ele é acupunturista, ele é cientista. E ele vinha aqui nos visitar, nós dois sozinhos aqui, ele vinha fazer acupuntura, cuidar da gente, saber se a gente estava vivo. Foi um momento muito complicado essa quarentena. E a gente teve alguns amigos que nos visitaram. Provavelmente foi o último a vê-lo, né? Exato. Eu fui ler um negócio, era exatamente o que o cara estava falando. Era uma reportagem falando de um chip, que era o que ele estava falando, exatamente o que ele estava falando. Ele falou, é um chip que você implanta e a criança já vai saber falar todas as línguas e isso vai mudar a maneira do mundo se comunicar, porque todas as pessoas vão falar a mesma língua, mesmo que elas não falem a mesma língua. Então você vai facilitar, vai modificar a maneira que as pessoas se gostam, elas vão se amar, porque elas vão ter um mundo de paz, porque elas vão se entender. O Vinícius me liga e disse assim, o Elon Musk está querendo fazer isso. Exatamente o que o cara estava falando. Era exatamente o que o Elon Musk queria fazer. Agora, o Enio não tinha noção de que isso podia ser feito. Ele disse para o Vinícius que ele tinha visto isso na parede. O Enio sempre falou com todo mundo, né, na rua, qualquer lugar que ele ia. Se tivesse cachorro e criança, estava tudo resolvido. Porque ele adorava. Ele já ia brincando com as crianças, com os cachorros. E em Nova York... eu precisava ficar tomando conta porque ele mexia com as crianças e os pais se assustam, né? Os pais acham que é assédio, que é não sei o que e tal. E ele falava, mas que você é tão bonitinha, mas não sei o que, como é que você chama? Ele se dava muito bem em Nova York, ele gostava muito de ficar em Nova York. Era uma segunda casa para ele ficar lá. Pena que a gente não conseguiu ir pela última vez. A gente tinha marcado de ir e aí começou a quarentena, né? Aí a vida da gente acabou. Os filhos se assustavam de ver os eleitores do Biden. E o Enio fez uns amigos muito interessantes. A gente teve aqui uma entrevista com o Joselito, e o Joselito trouxe um garoto, que era o Flávio Cotter, que trouxe o Luiz e que trouxe o Loen, que vai chegar aí às 11 da noite. E o Enio adorava esses meninos. Ele falava, cadê meus meninos? Eles estão falando muita besteira no Twitter? Eles estão bem, eles estão falando alguma coisa que preste, mas não sei o que lá e tal. Aí ele implicava com o Rodrigo, ele adorava ter treta com o Rodrigo, lembra, Rodrigo? Como esquecer? Ele adorava uma treta com o Rodrigo. Aí tem os amigos que vieram depois. Aí chegou tanta gente legal que a gente não imaginava. Esse aqui é amigo de quantos anos? Da Dilma, né? Da época da Dilma, né? quando o Enio
2014, a gente se reuniu a primeira vez no meu escritório. O Enio queria derrubar Dilma, aí trouxe Camilo, a Porta Brasil, Luiz Felipe, e veio trazendo gente. E a gente queria derrubar Dilma de qualquer jeito. O objetivo do Enio era liquidar Dilma e o Lula. Mas eu acho que bacana depois do Enio e tudo, eu acho que todos nós que fizemos isso vendo ele, é que o Enio era um true believer, né? Era uma pessoa que falava sempre a verdade, assim. Quando você vê hoje as pessoas falando as conveniências, né, e se adaptando, seja no mundo empresarial, seja qualquer universo que a gente vive, hoje as pessoas estão sempre adaptando para ver o que causa menos impacto a ponto de preservar a imagem dele, e o Enio não tinha esse problema, ele falava a verdade. Então acho que, para mim, que sou 40 anos mais novo que ele, né, foi agora 40 anos, para mim era um exemplo de uma pessoa que falava a verdade, e falava a verdade com todas as consequências que ela poderia resultar. E isso para mim é a coisa mais próxima de um herói. Né? Um herói é uma pessoa que luta pelas coisas que ele acredita e sofre as consequências das posições que toma. Sem medo. Né? Sem medo. Sem medo. Então, Ele era uma qualidade que eu apreciava muito. Ele era uma pessoa capaz de pedir desculpas. Isso não tem preço. Alguém que pede desculpas. Alguém que diz, eu estou errado, desculpa. Ele pediu desculpas para a Ângela. Eu vi a Ângela Hirata lá na casa da Ana, e aí ele escandalizou as meninas, assim, né? Aí depois ele pediu desculpas. Ele fazia isso. Ele chegava em casa e dizia assim, tratei fulano mal. Você tem o telefone dele? Tenho. Olha, estou te ligando para te pedir desculpas. Eu não consigo fazer isso. Então eu admiro muito quem tem coragem de fazer. Eu quero aprender com ele. Passei 48 anos com ele e ainda não aprendi. Eu vou aprender um dia. Eu vou crescer e vou aprender. Como pedir desculpas quando você está errado. Essa para mim era uma das maiores qualidades dele. É voltar atrás. Ele fazia isso num programa de televisão. Ele estava indo numa direção, de repente ele parava e falava, o que foi que você disse? Você tem razão. Falei merda, você tem razão. Fala aí que eu quero entender como é que isso funciona. Ninguém faz isso. O ego não permite. É verdade. O ego não permite. O dele permitia que ele fizesse isso. Naomi, o que você gostava do Enio? Eu gostava do Enio, a sinceridade dele, a explosão, a alegria dele. Ele fazia esse cometia sincericídio. Sincericídio, adorava isso. Ele era o cara mais sincero que eu conheço. E eu amava do jeito que ele era, né? Ele não tinha o menor pudor de falar as coisas. Gente, uma salva de palmas pro Enio! Luiz, que muitos conhecem como Oi Luiz, que ele já não é mais Luiz há muito tempo, que já é Oi Luiz. Teve junto com o Enio muito antes de eu conhecer, junto com outros rapazes que começaram a se movimentar no Twitter na época antes das eleições. E ele é publicitário, o Enio também era, mas eu acho que o Luiz conseguiu fazer o que a maioria não conseguiu dos publicitários. Porque o Enio começou a ter uma rejeição com os publicitários. Estou errada, Vitor? Mas eu também. Então é por isso. Então foi isso. Então vai. Então agora o Luiz vai falar do Enio, da época que ele teve com o Enio, que é anterior a mim. Na verdade, o Enio, ele fazia parte da minha vida muito antes de eu conhecê-lo pessoalmente, de ele saber que eu existia. Eu era um menino que ainda pensava em estudar publicidade. E eu via muito o Enio nos programas de TV, assim, dando entrevistas, falando sobre campanhas publicitárias, campanhas da Tostines, campanha da revista Isto É, Sênior. Eu me lembro dele participando daqueles programas, acho que era Canal Livre, de debates, né, com a Silvia Deixa eu só fazer Popovic. só um adendo, para quem não sabe, fala, o Luiz, da campanha da Tostines, porque essa campanha da Tostines é da nossa época. Sim. Não é da época
Você que sabe, conhece a campanha da Tostines, mas tem gente então, que não apesar de ser muito antiga, o slogan ficou tão, né, ele entrou tanto na cultura popular que gente que nem viu o comercial, que nem é da geração, sabe o slogan. É a força do Enio. É aquele slogan, né, Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais? Genial demais. É genial. E tinha outras casas muito geniais, mas o que me chamava a atenção é que ele era um cara de opiniões fortes. Ele chegava, ele não era ensaboado para responder as coisas. Ele metia real mesmo. E eu falei, esse cara, ele é meio maluco, eu gosto dele. E depois, quando eu me formei em publicidade, comecei a trabalhar na área, eu acabei conhecendo muitas pessoas que já tinham trabalhado na agência dele e falavam, o Enio é demais, mas ele é meio maluco, hein? Ele tem aquela arma lá em cima da mesa, não sei o quê. Então a lenda dele foi crescendo para mim muito antes de eu me reconhecer como uma pessoa de direita e também de reconhecer o Enio como isso, né? E quem achava o Enio maluco nunca conheceu o Enio. Nunca conheceu. Porque ele não tinha nada de maluco. Quando eu conheci pessoalmente, que foi já mais tarde, né, na luta contra a Dilma, contra o PT, etc., foi isso que ela falou. São os outsiders, né? Porque a publicidade recente ela foi tomada pelo pessoal mais de esquerda, mais progressista, que tem todas essas bandeiras que todas as grandes megacorporações capitalistas têm. E que o Enio rejeitou de uma maneira visceral, né? O Enio rejeitou de uma maneira visceral e eu também, porque a gente viu a criatividade se esvair da propaganda. Virou uma fórmula, é só você fingir que quer salvar o mundo em vez de vender produtos e você tá pronto, você já fez a campanha. Escolhe uma bandeira para levantar. Vai ser o LGBT, vai ser os trans, vai ser os macacos da Amazônia. Vai ser os negros, amanhã a gente usa um e faz vai ser a gratidão, vai ser a bondade, vai ser o fica em casa. É sempre, publicidade virou um jeito turbinado de você sinalizar. Pasteurizaram a publicidade. Então acabou a ideia. Isso frustrou, eu imagino que tenha frustrado muito o Enio, e me frustrou demais. Eu ainda tinha que conviver também com muita gente que era muito progressista, muito, né, querendo impor essas coisas, e eu não gosto de nada que é imposto. E aí, por acaso, a gente se conheceu na época, né, dessa luta política e tal, e fiquei muito feliz, primeiro, de conhecer um ídolo antigo, né, e segundo, de saber que esse cara pensava de um jeito que eu admirava tanto. Né? Assim, as pessoas dizem, nunca conheça os seus ídolos porque você vai acabar se frustrando, né? Não foi o meu caso. Eu conheci um ídolo de adolescência que ajudou a me empurrar para a minha carreira profissional. E esse cara é fantástico como pessoa. Assim. E ele era nosso ídolo e nunca se colocou nesse lugar. Nunca se colocou em cima do pedestal. E eu fiquei até bem emocionado de ouvir da Tereza hoje que ele perguntava para ela, eu adoro esses meninos, né? Como é que eles estão? Estão falando tanta besteira no Twitter. A gente sempre tá falando besteira no Twitter. Graças a Deus. E nós somos a resistência. A gente é que é a resistência. Agora ele vai estar olhando lá de cima e provavelmente chacoalhando a cabeça e falando, não, eu escreveria muito melhor do que esses caras, mas ele é demais. Mas eu não acho, eu acho que ele tinha uma simplicidade com toda essa inteligência dele acima, porque ele era visionário mesmo. Ele, eu já falei isso aqui hoje mesmo em outros depoimentos, que ele conseguia ter a intuição de perceber quem valia a pena. E essas pessoas, ele não se importava em criticar. Ele era parceiro dessas pessoas. Então, não importava se você não escrevia como ele, importava que você escrevia o que ele pensava de alguma maneira, não como ele não queria que você escrevesse o que ele escreveria. Sim. Ele não tinha essa coisa de você tem que ser igual a mim. Ele não tinha isso, ele era muito mais que isso. Ele era. O legal dele é que ele conseguia ser simples, sem frescura, mas ao mesmo tempo ele era maior que a vida. São poucas pessoas que a gente pode olhar e falar, não, esse cara era maior do que a vida. Ele viveu uma vida assim incrível. As histórias que ele contava, as coisas, né, que ele vivia, simplesmente são inspiradoras. Né? Você fala, eu não sei se eu conseguiria passar por isso, mas me inspira a tentar sempre algo diferente. Assim. É uma inspiração e sempre vai ser. E ele está por aqui. Com certeza. Aqui hoje é o dia das pérolas da direita, né? Essa que é a verdade. Conservador. Eu costumo dizer
parafraseando e sacaneando a esquerda, que nós aqui que somos a verdadeira resistência. Porque é difícil pra caceta, a gente rema contra a maré, uma luta em glória. E eu tô com o Márcio aqui, de fogo amigo, da Editora Armada. Márcio Scansani. Ah, mas quem é você para falar de sobrenome complicado? O meu é sopa de letrinha, mas o seu também é. O meu é Rosencher, é mais fácil. Então, Scansani é mais difícil. É, porque parece que eles, sei lá, não tá bom. A Scansani é mais importante difícil. É guardar, o importante é guardar que é Editora Armada. Isso é muito importante. E o Márcio conhecia bem o Enio, né? Olha, eu conheci o Enio como publicitário. Eu passei um bom tempo como publicitário comercial pelo Estadão, pela Isto.é, pela RBS de Porto Alegre. Mas eu vim a conhecer o Enio melhor, já o Enio aposentado, o Enio intelectual e não o Enio, vamos chamar de profissional de publicidade. Ele era um gênio em qualquer das formas que você o olhasse como profissional, como pensador. Ele tinha umas sacadas, uns insights tão brilhantes, em conversas simples, que fazia a gente perguntar, puta, de onde ele tirou isso? E ele tirava de algum lugar bem elevado. Então o Enio, eu fiquei bastante chateado com o falecimento dele e a última vez que estivemos aqui, o Alexandre Costa e eu, nós matamos uma garrafa de Jack Daniels Honey e eu trouxe uma hoje para homenagem ao grande Enio Mainardi. Onde ele está num lugar bom. Que esteja com o Papai do Céu. Obrigado. Conosco, sempre protegendo a gente. E ele está aqui. Eu não tenho, aí, Vitor, mais um falou isso. Sabe quantas pessoas já fizeram vídeo sem ver o anterior e disseram isso que ele está aqui? Eu sou católico, daqueles dias assim. Eu sei, mas a gente compartilha a mesma coisa, a mesma raiz. Assim, eu subi pensando, porque eu vou sentir falta do Enio. Cheguei que eu não senti. Por quê? Porque ele está aqui. O homem está aqui, o homem é uma figura. Estou dispensado. Eminência parda é o TSDT, mas eu falo em liberdade que é pra enganar você. Eu sou suspeita, porque esse cara aqui é o Felipe Trielli, que muita gente deve conhecer. E eu estive no primeiro encontro dele com o Enio. E o Felipe percebeu muito rápido que o Enio não era aquele cara doce, que era um cara... Foi o primeiro termo que eu usei aqui, foi que ele era indigesto, que ele era um cara que você tem que entender o Enio, né? Não é um cara que facilmente você gosta. E depois disso, eu acho que o Felipe entendeu o Enio entendeu o Felipe, e foi um encontro, né? Foi muito interessante, porque ele estava se recuperando a primeira vez, né? E estava voltando da UTI, né? Então ele estava mais, vamos dizer assim, estava mais calmo, assim, né? Não estava tão... Mas ao mesmo tempo as palavras do Enio são sempre fortes, né? Então ele chega e fala, não, você fez tudo errado, não sei o que, já chegou daquele jeito dele, mas com um carinho, né? Que a gente sente ao mesmo tempo. O cara é uma figura realmente ímpar. Muitas pessoas, você sente a grandeza da personalidade do cara em poucos minutos, né? E aí eu não sei se você percebeu que você está falando no presente. Né? Porque... Ele não conseguiu falar, ele está, difícil. A gente não consegue, todos nós aqui, ninguém conseguiu fazer entender que ele não está aqui, né? Mas é que, pra mim, na minha crença, ele tá, né? Porque em algum lugar ele tá. Então ele tá, pra mim é presente. E é isso, uma pessoa com uma personalidade como a dele sempre fica presente, né? Eu acho que é isso que a gente deixa. É o que a gente fez no mundo e a nossa personalidade fica, né? Quanto mais forte, mais ela vive. Eu acho que aquela frase que ele falou pra mim naquele áudio lá, que ele se despediu em março, quando a gente muda uma pessoa, a gente já mudou o mundo. É verdade. Eu acho que ele não mudou uma pessoa, ele mudou milhares de pessoas, né? Mas quem esteve perto dele, né? Sentia isso, não, Felipe. E era uma coisa muito espontânea, né? Eu acho que a minha relação com ele foi muito curta. Eu vi algumas vezes, mas a gente se gostou muito, assim, foi muito... E ele sacou você muito rápido. No primeiro diálogo ele olhou pra mim, ele é muito bom, né? Eu falei, eu tô falando um negócio, pode ser que ele não entenda. Eu falei,
tempo que eu fiz, foi muito bom. Ele sacou você em 2 minutos. E ele fala as coisas muito na lata, né? Então, e é engraçado que quando começou o negócio da Covid e tudo, todo mundo, cada um na sua casa, ainda meio sem saber como é que era a história e tal, a gente tinha se visto 2 vezes, 3 vezes, ele me ligou pra conversar, falou, pô, e aí? Porque ele viu que eu tava preocupado com as crianças e tal, como é que ia ser. Eu sou um cara realmente que não é, o meu poder nunca foi o da força, né? Sempre foi do convencimento, de falar, e eu não sabia o que ia acontecer com o mundo, se eu ia precisar, né? De repente, aprender a atirar, exatamente, aprender a atirar, aprender a se defender, se a coisa ia virar um Mad Max, né? E ele percebeu umas conversas que a gente tinha e tal, e me ligou um dia só pra falar, pra conversar, pra saber como eu tava, e daquele jeito dele, não, pô, vamos aí, eu te ajudo, eu te ensino a atirar. Eu falo, e foi muito legal porque eu percebi, pô, ele sabe que eu existo mesmo, assim, ele realmente foi recíproco. Mas foi o que eu falei aqui antes, o Enio era aquele cara que se gostasse de você, cara, você ia ter tudo. Isso eu me identifico muito com ele, porque de quem eu gosto, você sabe disso. E você vai ter uma amiga, e também quem não gosta, quando ele não gostava, ele simplesmente repelia e aquela pessoa não existia pra ele. Por isso que você está falando, eu existia pra ele. Mesmo. Porque não era qualquer pessoa que existia. Eu até fico meio assim de falar aqui, um cara que eu conheci tão pouco, mas foi tão... Ele não te procuraria se você não existisse pra ele. Foi tão intenso, né? E aí, mas ele era de relações intensas. Essa aqui, muita gente já conhece, é a juíza Ludmila Lins. E ela é mais uma pessoa que nesses encontros que a gente começou a fazer, que eu comentei no começo, ela começou a visitar a casa do Enio. Teve o privilégio, né, Ludmila, de estar com ele. E ela era a única que normalmente frequentava o enterro dos ossos, que era o almoço do dia seguinte. Exatamente, era eu. Sempre vinha no dia seguinte. Então eu conheci o pessoal, todo mundo na internet, né? O pessoal todos conhecem da internet. E nesses encontros presenciais aqui a gente acabou se conhecendo, né? Foi a oportunidade que a gente teve de se conhecer pessoalmente. Alguns eu já conhecia de outras oportunidades, de outros eventos, e outros tantos eu conhecia aqui na casa do Enio. E sempre fui muito bem recebida, conheci a Tereza inicialmente no grupo de Zap, aí vim aqui na festa e conheci a Tereza pessoalmente, conheci o Enio. E em 2 festas eu vim, nessas 2 últimas, e o Enio é engraçado demais. O Enio, ele falava sempre que ele gostava dos meus vestidos. Ele me chamava de vestidinho. Não, verdade. Bom, isso eu não sabia se podia falar, mas ele falava, ai, cadê vestidinho? Mas ele falava isso com carinho, era uma coisa que era difícil entender com ele. Porque ele falava as coisas, ele só falava isso para quem ele gostava. Ele era extremamente espontâneo, né? Sempre foi muito natural dele. Parecia que a gente se conhecia há 500 mil anos e a gente se conheceu ano passado. O primeiro encontro foi ano passado e já parecia que a gente se conhecia há muito tempo, que tinha maior intimidade, assim. Então eu sempre me senti extremamente confortável aqui. Eu vinha para as festas e no dia seguinte eu voltava, falava, não, voltem para o enterro dos ossos, tal. Eu voltava no dia seguinte. Na época eu morava aqui, dava para vir de carro em São Paulo, então não tinha preocupação com hora. Aí eu vinha aí e ficava conversando até tarde, assim, era muito legal, muito bacana. E mais uma vez estamos aqui todos, infelizmente hoje sem o Enio, mas a amizade permaneceu, né, muito por contribuição do casal Enio e Tereza. Muito bom. E o que aconteceu? Aí da última vez que eu encontrei o Enio, ele me deu um livro de poesias dele. E eu falei, Enio, assina pra mim. Pô, você tá me dando o teu livro. Ele não assinava. Não, ele fez assim. Dá aqui o livro. E lambeu o livro. Ele não assinava. Ele lambeu o livro. Esse é o Enio. Essa é a sua assinatura? Ele falou, esse é o Enio. É o máximo que você vai receber de mim. Foi bom pra amor, muito obrigado. Foi bom pra caralho, porque nem isso eu recebi. Tá bom já, porque já falou merda pra cacete, tá bom. Gostou? Ó, Carlos, tão merda, meu filho. Tchau.
Olha, eu estou conhecendo hoje, esse eu não conhecia não. O Alexandre Costa, escritor, ele vai falar, ele conheceu o Enio como ídolo, como outras pessoas já falaram aqui. Mas ele vai falar da experiência mais curto prazo, né, de como foi com ele. Bom, eu entrei no mercado publicitário com 16 anos e o Enio era um símbolo assim, da realização, né, do sucesso, da criatividade principalmente. E aí eu trabalhava num veículo de comunicação e foi sorteado que eu ia atender a agência dele, a Maynard Propaganda na época. E o meu chefe, o Milton Abruzzi, que era um amigo dele de muitos anos, falou: vai lá, quem sabe você não vai conhecer aquele maluco lá. E pra mim aquilo foi o máximo, aquele sorteio. Ele era um ícone, sabe? Era um ícone da criatividade, espontaneidade, que eu sempre admirei. Foram pessoas de personalidade, não que repetem o que o senso comum já diz, né? E se tem uma coisa que não era comum, né? Nada. E aí eu tinha 18 anos, mais ou menos, 17 para 18 anos, quando eu fui atender na agência e fiquei, mas eu ia, a reunião não era com ele, era com o pessoal da mídia, né? Do mídia. E aí ele chegou, todo correndo assim, e veio direto me cumprimentar. Eu achei aquilo pra mim foi o máximo, né? Eu falei, nossa, o cara era uma celebridade, como se fosse um ator de Hollywood. Pra mim, o cara veio, ficou conversando comigo, assim. Aí passa quase 30 anos, ele me adiciona no Facebook. Quando eu vi assim, ele e o Maynard adicionou. Aí eu mandei uma mensagem pra ele contando essa história. Eu falei, você não vai lembrar disso, mas há 30 anos atrás... Você que é mais perto, só que eu tô com medo do pessoal lá atrás. Há 30 anos atrás você me impressionou com a simplicidade, né? Aí começamos a conversar, ele compartilhou essa história no Facebook e aí me chamou pra fazer uma live, Aí a gente fez uma live no meu canal e eu preparei tudo, porque eu sei tudo que ele fez na carreira de publicidade, era sensacional. Aí preparei tudo, assim, escrevi no sulfite, tudo que a gente ia falar. Aí a primeira pergunta, ele já respondeu assim, eu não quero falar de porra nenhuma de publicidade. E aí eu já amassei. A gente já falou aqui sobre isso, que a publicidade foi uma coisa que ele largou. Ele não queria mais falar. E eu vou te falar, Alexandre, essa relação que eu tive com ele, esses anos todos, próxima, eu não via ele como um publicitário. Quando eu ouço essas histórias, pra mim é uma curiosidade. E era um gênio da publicidade. Eu soube depois de Faustini, sabe? Porque pra mim ele era um amigo que a gente discutia política, a gente discutia muito. Eu e o Enio, a gente é uma coisa muito especial, a gente discutia muito a vida. A gente sentava e discutia muito coisas existenciais. Então quando vocês contam essas histórias dele como publicitário, eu entendo como ele diz. Eu não quero falar de publicidade, eu quero falar de outra coisa, né? E na hora eu amassei o sulfite, né? Falei tudo que eu tinha me preparado, mas aí a conversa falou de política. Foi antes da eleição ainda, de 2018. E aí depois de uns meses ele me chamou para vir aqui. E aí a gente fez uma live aqui, naquela mesa ali. Foi sensacional. Aquela mesa ali era o... Como é que é aquele negócio do Rei Arthur, a tábua redonda? E eu lembro que uma coisa engraçada, que quando a gente chegou aqui, a gente subiu a escada, ele já estava na porta, com a porta aberta. E estava eu e o Márcio descansando. Ele apontou pra nós e falou assim, se vocês falarem mal do Bolsonaro aqui, eu jogo vocês aqui de baixo, daqui de cima, lá pra baixo. Porque na live, eu até pra provocá-lo, eu falei algumas coisas que eu discordava só pra ver a reação dele. E ele sabe que era provocação, né? E aí quando a gente chegou aqui, a conversa acabou ficando uma live de 2h30. A gente tomou uma garrafa de uísque inteira aqui, saímos todo mundo bêbado. O Enio até fumou aquele dia, ficou fumando. Mas eu acho que a grande lição disso é você ver que ele não era
Ele era aquele ícone da publicidade, mas era muito mais que isso. Ele virou uma coisa muito maior do que isso. É isso que eu penso. E aí Ele renegou a publicidade, mas em troca, eu acho que ele perdeu muitas coisas materiais com isso. Ele abdicar disso, ele perdeu muita coisa. Mas ele ganhou a questão dele com a consciência dele, com a questão existencial dele. Sim. Eu acho que foi onde ele... como líder da Proem, se ele quisesse, ele ficava nessa posição até o final. Mas ele não queria. Ele não queria. Ele não quis se encostar nesse nome. Eu acho que pra ele, era como se fosse uma violência a questão da publicidade. E ele via a publicidade, que aí teve um momento que eu consegui conversar com ele sobre publicidade. Ele nunca queria, mas teve um dia que eu insisti pra gente falar do panorama atual da publicidade. E aí ele achava assim um lixo. É verdade. Virou uma coisa muito... Tem uma questão ideológica, tem uma questão de agenda, Olha, Vitor, você tá muito doida, criatura, mas ele é bem-vindo. Isso que nem bebeu ainda. Pode ficar aqui quieto. Posso usar a gaita? Sim, como pode. Pode. Ele tá falando uma coisa, dessa questão que ele falava ideológica. Puta que o pai, não dá pra aguentar o carro. Vamos encerrar. Mas depois você falou da questão ideológica, foi exatamente o que a gente falou antes, que ele viu que a publicidade ficou pasteurizada, virou questões ideológicas engessadas, parou de ter criatividade, todo mundo repetia a mesma coisa, é isso. Depois dessa do Carlos, eu acho que a mensagem está dada. Você quer falar mais alguma coisa? Não, vamos só desejar que ele esteja num lugar melhor que nós, que deve estar. E olhando por nós. E todo mundo aqui, ó, sentindo falta dele. E olhando para ele, mas ele está olhando a gente. Tá. Espero que ele... E mais um elo. Uma e coisa ele fazendo os aqui, elinhos, apresentando as pessoas. Uma coisa que faltou falar. Ele prometeu para mim, aqui, um vídeo gravado, que eu ia escrever a biografia dele. Então você vai escrever. Então eu e o Márcio Cansani já estamos tratando e eu quero escrever mesmo. Você põe meu nome lá em algum lugar. Claro, você escreve um texto para lá, pra gente falar de todas essas facetas. Né? Eu vou mandar para ele o áudio que o Enio me mandou de meia hora se despedindo da vida. Eu quero mesmo. Então é isso. Obrigado. Valeu. E que todo mundo um dia saiba o que foi o Enio Manardi. Isso aí. A intenção é essa. Olha o que ele reúne de gente lembrando dele aqui. A Vera Maia foi uma grande amiga do Enio e ela vai falar uma palavra sobre o Enio, 2 palavras sobre o Enio. Vai, Vera, é com você. Muito amor, muita saudade. Você faz muita falta, muita falta. Foram 365 dias com você que eu aprendi muito, muito. Você deu um significado à minha vida muito grande. Muito obrigada. Muito obrigada. E só para terminar, tá gravando? A gente sempre achou que ele continuava conosco. E ele está conosco sim. E vai estar sim. Tá sim. Here comes the sun.